Vida, Desafios e Soluções. Capítulo 7, parte B. Descobrindo o inconsciente. Processo de individuação. As multifárias experiências da reencarnação deixam no ser profundo infinitas características que poderíamos denominar como sendo os arquétipos junguianos, heranças ancestrais que se transformam em material volumoso no inconsciente, ditando os processos de evolução das ocorrências no ser e que o propelem para as diferentes atitudes comportamentais do cotidiano. Todos os indivíduos são os somatórios de suas existências transatas, em que as diversas personalidades constroem a sua realidade pensante, com toda a carga de conflitos e lutas vivenciados que os assinalaram profundamente. Poder mergulhar neste oceano tumultuado de atividades vividas é a proposta em favor da sua conscientização. A fim de lograr o êxito, cada qual se deve considerar único, diferente, não obstante com todas as analogias que são comuns aos demais membros da imensa família humana. Normalmente, o indivíduo toma como padrões e procura assemelhar-se àqueles que lhe parecem melhores, verdadeiros modelos, esquecendo-se que se torna impossível conseguir resultados positivos nesse tentame, porque à medida que imita outros, perde a sua identidade, o seu caráter, amoldando-se à fórmula e ídolos falsos, que também lutam e disfarçam as suas necessidades na exteriorização da personalidade. O grande trabalho psicológico de crescimento do ser reside na busca de si mesmo, embora parecido com outros, qual ocorre com o material físico que a todos constitui. Cada pessoa é diferente da outra. Psicologicamente, existem no inconsciente todos os símbolos das diferentes culturas que se mesclam, formando a realidade individual. Todavia, é indispensável buscar a individuação, isto é, a sua legitimidade, construindo-se idealmente e assumindo-se com os valores que lhe são peculiares e intransferíveis. Nesse processo deve operar a transformação moral do si, descobrindo tudo aquilo que lhe é perturbador e tentar superar, por eliminação, sem que esse esforço gere trauma ou insatisfação. Assim, diluindo as condensações das vivências anteriores, através da conscientização da sua integridade interior em harmonia com as suas manifestações exteriores. Esse processo pode durar toda a existência, o que é muito saudável, porque o ser se descobre em constante renovação para melhor, liberando-se das cargas negativas que lhe ditavam as reações e lhe produziam problemas em forma de distúrbios íntimos, afetando-lhe a conduta. Tornar-se um ser total, original, único, é a proposta da individuação, que liberta a consciência das constrições mais vigorosas do inconsciente dominador. É indispensável, dessa forma, enfrentar o inconsciente com serenidade, descobrindo-o e integrando-o à consciência atual pelos melhores caminhos que estejam ao alcance. Cada ser encontra a sua própria rota que deve seguir confiadamente, trabalhando-se sempre sem culpa, sem ansiedade, sem receios injustificáveis, sem conflitos responsáveis por remorsos. Embora pertencente a determinado grupo social, deve encontrar os seus próprios interesses, mantendo simultaneamente os valores e qualidades que são inerentes a todos, de forma que não se aliene no contexto no qual se movimenta e deve viver. Por mais se assemelhem os indivíduos, cada ser possui a sua própria estrutura psicológica, sempre resultante das experiências vivenciadas nas diferentes existências físicas. Eis porque
Somente a reencarnação explica essa multiplicidade de conteúdos psicológicos nas criaturas, tornando-as distintas umas das outras, já que, procedendo do mesmo tronco, cada uma viveu situações muito especiais e diferentes. Buscando a individuação, percebe-se que as contribuições do mundo exterior imprimem no ser valores que não são verdadeiros para o seu nível de maturidade e que somente possuem legitimidade aqueles que lhe procedem do âmago, do seu inconsciente, agora em sintonia com a consciência lúcida. Isso oferece muita tranquilidade, porque permite identificar que não se torna necessário para obter o triunfo ser igual a alguém, símile de outrem ou cópia dos modelos que se exibem na mídia nos sucessivos festivais da ilusão e dos tormentos generalizados. Cada ser possui uma infinita riqueza no seu mundo interior, que é a herança divina nele jacente, que agora desperta e toma-lhe a consciência, libertando-o dos atavismos perturbadores. A psique humana, que se constrói como resultado dos símbolos universais existentes, dilata-se na individuação que aguarda ser alcançada por todos os seres pensantes. Por outro lado, meta da reencarnação, a conquista do si, a elevação do espírito, pairando sobre os destroços das experiências malogradas, transformadas em edificações de paz. Os arquétipos. O conceito de arquétipo adotado por Jung já era conhecido desde filo-judaus, referindo-se a imago Dei, que seria a imagem divina que existe no ser humano. Irenaeus, por sua vez, segundo Jung, afirmava que o Criador do mundo não formou estas coisas diretamente de si mesmo, mas as copiou de arquétipos exteriores. Em realidade, o arquétipo procede da proposta platônica em torno do mundo das ideias, primordial e terminal, de onde tudo se origina e para onde tudo retorna. Jung utilizou-se do pensamento platônico para referir-se às imagens universais, que são pré-existentes no ser ou que procedem do primeiro ser, desde os tempos imemoriais. Permanecem esses símbolos no inconsciente humano, independendo de quaisquer outras construções psicológicas, dando-lhe semelhança e até uniformidade de experiência, tornando-se uma representação que perdura imaginativamente. Tais imagens são comuns a todos os povos e características da espécie humana desde os seus primórdios, que surgem espontaneamente e têm várias configurações nos mitos e símbolos de todas as culturas. A palavra arquétipo se origina do grego arque, que significa primeiro, e typon, que significa marca, cunho, modelo, sendo por isso mesmo as marcas ou modelos primordiais, iniciais que constituem o arcabouço psicológico do indivíduo, facultando a identificação da criatura humana. Existem no ser como herança, como parte integrante do seu processo de evolução. Muitas vezes, esses arquétipos surgem nos sonhos como imagens pré-existentes, liberando-se do inconsciente. No entanto, nem todos os símbolos são procedentes dos arquétipos, porque podem ter origem na própria energia do indivíduo, nas suas atuais fixações, traumatismos psicológicos, conflitos, frustrações, ansiedades e desejos. Diferem os arquétipos dessa energia inerente ao ser, porque o primeiro tem um caráter universal, enquanto os outros são individuais. E se considerando a universalidade dos arquétipos, há uma grande variedade de símbolos que foram classificados por Jung e posteriormente pelos seus discípulos e sucessores. No entanto,
não podem ter um número fixo, porque sempre estão a apresentar-se com características individuais em variações naturais decorrentes de padrões e sinais de cada personalidade. Jung asseverou que o termo alma, adotado pelas religiões, apareceu naturalmente em razão do arquétipo que tem a sua contrapartida psicológica. Na mulher, a alma seria masculina, de existência anterior, que se casa com Cristo no conceito da união paulina e do matrimônio religioso da mulher com Jesus, enquanto que no homem é feminina, como sendo a sua musa inspiradora, responsável pela beleza poética, literária e artística em geral. Essa representação psicológica aparece nos sonhos como anima para os homens e ânimos para as mulheres. Se um indivíduo tem um sonho com o demônio, não significaria necessariamente que estivesse em contato com ele, mas com o arquétipo símbolo do mal que existe no inconsciente de todos os povos desde a sua origem e permanece através dos milênios. Assim também o anjo, o amor, o ódio e outros são símbolos que sempre existiram no íntimo dos seres e que se transmitem através do inconsciente coletivo, exercendo um papel preponderante na linguagem onírica e no comportamento existencial. Eles surgem e preponderam na vida psicológica dos indivíduos, sem que os mesmos se deem conta, aparecendo inclusive nos acontecimentos banais, comuns do dia a dia. Quando alguém se refere a outrem, exaltando-lhe o estoicismo ou citando a covardia, está identificando o arquétipo que vive no seu próprio inconsciente e tem um caráter geral, comum a todos os demais. Assim sendo, sempre é encontrado nos outros aquilo que jaz na própria pessoa, o que lhes facilita o reconhecimento. As criaturas são todas multidimensionais, possuindo características comuns, resultado da perfeita reunião dos arquétipos, que constituem cada individualidade. Isso faculta a compreensão da outra, a sua identificação em valores, qualidades e sentimentos. Normalmente, esses arquétipos aparecem envoltos em símbolos místicos, divinos, com características de realidade ou em forma de fantasias que os sonhos desvelam de maneira determinante. Concordando em parte com o eminente mestre, agregaríamos que muitos símbolos que se apresentam como arquétipos provêm de um outro tipo de herança primordial, a da experiência de cada espírito pelo imenso oceano das reencarnações. Graças às mesmas, são transmitidas as vivências de uma para outra etapa, prevalecendo como determinantes do comportamento aquelas que foram mais vigorosas, assim estabelecendo no inconsciente individual e profundo símbolos que emergem no sonho ou durante a lucidez, como conflitos variados necessitados de liberação. O processo da reencarnação explica a presença dos arquétipos no ser humano, porque ele é herdeiro das suas próprias realizações através dos tempos, adquirindo em cada etapa valores e conhecimentos que permanecem armazenados nos refolhos do ser eterno que é. Enquanto o insigne mestre situa todos os deuses e gênios, heróis e modelos do panteão grego, inclusive os de outros povos, como sendo a presença dos símbolos geradores dos arquétipos, o estudo das reencarnações demonstra que, mesmo em forma de símbolos, algumas das lendas e mitos presentes na história dos povos são resultantes da inspiração espiritual, de insights experimentados por inúmeras pessoas, assim também confirmando a pré-existência do espírito ao corpo e a sua sobrevivência à morte. Esses tipos primordiais
Retiradas as indumentárias das lendas, que pertencem ao desenvolvimento do pensamento, nos seus variados níveis de crescimento, até alcançar o racional, o lógico, existiram não somente na imaginação, mas como realidade que a fantasia adornou e perpetuou em figurações mitológicas. Certamente, como afirma Jung, esses arquétipos aparecem nos sonhos como personalidades divinas, religiosas, portadoras de conteúdos transcendentais e se apresentam como sobrenaturais invencíveis. Em muitas circunstâncias, porém, são encontros com seres transpessoais que sobrevivem à morte e que habitam não só o mundo das ideias, da concepção platônica, mas o da energia precedente ao material, ao orgânico, que é causal e atemporal. Podemos, portanto, em uma visão transpessoal dos acontecimentos, associar os arquétipos a outro tipo de realidade vivida, íncita no inconsciente profundo, o espírito, ditando os comportamentos da atualidade, que são as experiências espirituais, parapsíquicas e mediúnicas. Aprofundar a busca no oceano do inconsciente para eliminar os conflitos decorrentes das várias ocorrências passadas, as atuais e as das reencarnações anteriores, e conseguir a individuação. Eis a meta que aguarda aquele que deseja estar desperto, consciente da sua realidade e que luta em favor de sua iluminação interior e felicidade total.